Acompanhe agora a palavra que ilumina e guia o nosso dia a dia. Momento de reflexão com Padre Sebastião Reis. Hoje, dia 15 de setembro, domingo, dia do Senhor, dia que nós cristãos católicos temos por missão, por obrigação, tirar um tempinho do nosso dia para unirmos o nosso coração ao coração de Deus. E a mensagem do dia de hoje, já do Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 8, versículo 27, é a seguinte: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, voltando-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvindo a mensagem de hoje, nós vamos vendo essa pedagogia de Jesus, né? De ir aprofundando os seus discípulos, os seus apóstolos na fé. A fé é um processo, né? É um processo que ele vai acontecendo a cada dia. A cada dia, desde que nós nos dispomos a caminhar com Jesus, nós vamos nos aprofundando na fé. E Jesus então vai introduzindo os seus discípulos, né? Com essa pergunta simples: quem dizem que os homens que eu sou? Então Pedro responde, né? Tu és o Messias. E Jesus então começa a esclarecê-los. Pede para não contar para ninguém, para que ninguém fique iludido. Porque o messianismo de Jesus, ele inicia na cruz, é dando a vida. E não sendo o rei como os reis que nós vemos aqui. Porque essa era a ilusão que eles tinham. Então Jesus não queria que os seus discípulos e as pessoas acreditassem nisso, mas percebessem, né, o seu messianismo a partir da cruz, da doação, da entrega. E quando ele fala isso para os apóstolos, então Pedro pede para Jesus desistir. Jesus fica bravo, né? Sai para lá, Satanás. Porque essa é a missão de Satanás, né? A missão do demônio é nos tirar do caminho de Deus. A missão do demônio é não deixar que nós façamos a vontade de Deus. É por isso que Jesus ele repreende a Pedro, porque Pedro, naquele gesto, né, de dizer que Jesus não poderia morrer na cruz, então Pedro pede para Jesus não fazer a vontade de Deus. Então Jesus ele age asperamente contra Pedro, porque Jesus não permite que nada lhe impeça de fazer a vontade do Pai. Esse lembrete que ele dá para Pedro e dá para cada um de nós. Não permitamos que nada nos impeça de fazer a vontade de Deus, porque é fazendo a vontade de Deus que nós vamos encontrar a verdadeira vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.